Boa noite, paz do Senhor. Eu gostaria de ter um pedestal, eu posso ter, daí eu fico com as mãos livres, eu prefiro. Se vocês podem arrumar para mim. Olha, irmãos, eu subo aqui com muito temor. Muito temor. É uma alegria estar na casa do Senhor, é uma alegria cultuar a Deus, é uma alegria servir neste lugar, nessa casa. Mas quando a gente tem que falar a palavra, eu tenho um temor muito grande, porque quando eu venho no culto, eu quero ouvir Deus falar. Então, se eu vou abrir minha boca, eu sei que eu não posso falar nada que não seja aquilo que o Senhor gostaria que fosse falado. E isso sempre é uma responsabilidade. Mas o ambiente está tão agradável, há um amor tão grande de Deus nesse lugar, há uma paz tão grande. Então, especialmente a todas as mamães aqui, os meus parabéns e dizer que vocês são privilegiadas por poderem gestar, né? Ter filhos é uma bênção, é um privilégio. E ser mãe é uma honra, né? O Senhor fez as mulheres com essa condição, né? De poder gerar, de ter seu filhinho dentro do ventre e carregar por 9 meses, alguns antes, né? E trazer à luz homens e mulheres com um chamado divino da parte de Deus, né? A gente diz os meus filhos, a minha filha, o meu filho, mas na verdade são os homens e as mulheres que Deus determinou que nascessem com um propósito de vida. E nós temos o privilégio de carregar eles, né? Então, a todas as mamães, os meus cumprimentos. E a todos nós, os meus cumprimentos também, porque somos filhos, né? Quem aqui não é mamãe, todos são filhos. Então, todos passamos por um ventre materno e fomos agraciados pela vida dessa maneira, né? Louvado seja o Senhor por isso. E essa noite, quando buscava o Senhor, o que falar, eu tenho uma palavra tão simples e tão conhecida, mas que o Senhor trouxe de novo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, talvez de uma ótica diferente essa noite. Das muitas histórias da Bíblia que me movem o coração, tem uma que eu acho que pode representar cada um de nós essa noite aqui. Pela maneira e pelas expressões do coração dessa pessoa, eu acho que ela fala de muitos de nós. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel. E a gente vai ler sobre Ana um pouquinho. E eu sei que vocês conhecem, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele faz nova a sua palavra todos os dias. E para mim, eu vim de um ângulo diferente, que tocou muito meu coração, que é a parte da oração e da renúncia, e da entrega, né? E de submeter-se à vontade, ao propósito de Deus. Vocês sabem que Ana, ela era casada com Eucana, a história é conhecida, eu vou contá-la um pouco e a gente vai lendo depois alguns versículos. E este homem, naquele tempo, podia ter mais de uma mulher, ele tinha 2 mulheres. E a Bíblia conta que a segunda mulher teve filhos, mas Ana não tinha filhos. E ela se angustiava muito com isso. E quando eles iam, então, uma vez por ano para adorar no templo, ele levava as 2. E esta mulher, com o coração muito triste, ela não queria nem comer. E ele chegou a perguntar para ela, mas eu não sou mais precioso para ti do que muitos filhos? Ele questionou o amor dela, né? Escuta, mas se tu não tem filhos, eu não sou precioso para ti, ao ponto de tu não querer comer. E ela vai um dia no templo, quando ela está lá. E essa parte nós vamos ler juntos agora, tá bom? 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 12, do versículo 9 em diante, vamos ler. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva,
te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva como uma mulher leviana. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. E na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Até aqui, depois a gente pode ler um pouquinho mais. Irmãos, a história ela é conhecidíssima, eu sei que vocês a conhecem, mas ela me faz ver uma mulher que pode representar todos nós. Quando ela começa a orar, ela diz assim: eu sou uma mulher muito angustiada. Eu estava derramando a minha alma perante o Senhor. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. 3 vezes ela menciona a sua angústia e a sua tristeza. Eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Quando nós oramos, quando a gente aprende a orar, né? Eu fui criada na igreja, então muito cedo a gente orava. Né? A gente aprendia na escola dominical, a gente orava em casa, mas eu lembro até hoje, a primeira vez que eu orei em voz alta na cozinha da minha avó, com todos orando, acho que o vô Franklin estava aquela noite, e daí depois que a gente comia, daí eles diziam assim: vamos orar para dormir. E daí começavam a orar para dormir. Mas a oração não acabava. E daí, quando eles iam acabar, eles cantavam um corinho. Daí um lia um texto. E aquela oração para dormir se estendia. E numa daquelas noites, eu era pequena, eu lembro que eu estava agarrado na perna da minha mãe. Mas eu lembro quando eu ouvi o som da minha voz, dizendo: aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu comecei a chorar porque algo começou a encher meu coração. Eu acho que foi a primeira vez que eu lembro de ter sentido a presença de Deus. Eu devia ter uns 6, 7 anos, se não menos. E eu lembro que, ao mesmo tempo que eu fiquei tão feliz com o que eu sentia, eu tinha vergonha. Eu não queria que eles ouvissem o meu aleluia, glória a Deus. E quando a gente cresce e que a gente converte de fato, né? Quando se lembra a primeira vez que veio para Jesus, quando alguém pedia para você orar, eu não quero orar, né? A Adriane já fez assim: eu não quero orar, não chama eu para orar. Na célula, às vezes a gente fazia isso: vamos orar. Sabe o que eu fazia na célula para as mulheres não sentirem vergonha? Eu dizia: vamos fazer a oração de uma frase só. Como era a oração de uma frase só? A primeira que começava dizia só uma frase, não dizia amém. A outra continuava e eu terminava aqui. E cada um orava uma frase curtinha, e com isso iam se desinibindo para orar. Porque elas diziam assim: eu não sei orar bonito. A oração não é para ser bonita. A oração é para ser um derramar do coração diante do Senhor. E muitas vezes as nossas orações, elas nem têm palavras. Quantas vezes nós chegamos na presença de Deus e não há palavras? Há um silêncio, há um gemido, há um suspirar diante do Senhor. Quantas vezes a gente diz: Deus, não sei por onde começar. Deus, eu não tenho palavras. E a gente faz... E você fica lá. E aquilo vai...
E de repente você está chorando, e de repente você está orando, e daqui a pouco você está cantando, e daqui a pouco você está orando. Mas como a gente tem essa coisa, não sei quem nos colocou isso, que a gente tem que orar bonito. Ana não tinha isso. Ela foi lá, e ela começou a falar. E a palavra de Deus diz que os lábios dela se moviam, mas não saía som. E o sacerdote achou, essa mulher está bêbada. Imagina, está ali falando o quê? E ela disse... Eu estou muito angustiada, sou uma mulher muito angustiada. Eu estava derramando a minha alma perante o Senhor. E eu fico pensando no que foi para o Senhor ouvir a oração de Ana. Porque não havia subterfúgios, não havia fazer de conta, não havia parecer bonita, havia um coração que se rasgou diante do Senhor e disse: Senhor, eu tenho vergonha da minha condição. Eu não tenho filho, esta mulher me afronta, eu não tenho... porque naquela época, se você não tivesse filhos, você não tinha o mesmo valor, né? Era uma condição daquele tempo ter filhos, se tinha que ter filhos. E ela estava muito envergonhada, além de ser quase que diariamente afrontada pela outra, dizendo: eu tenho e você não tem. Você sabe que mulher, quando quer brigar, pode ser insuportável. Eu imagino a Penina todos os dias mostrando os filhinhos dela, levando no colo do papai, e a outra, nenhum. E é tão sério isso, que há um provérbio que diz que há 3 coisas na terra que nunca se cansa, e uma delas é o ventre que não consegue gerar. Ele está sempre insistindo, porque ele quer uma mulher que ouve o diagnóstico: você não pode ter filhos, ela vai fazer de tudo para gerar um filho. É assim que é. Essa mulher colocou o coração diante do Senhor, e Deus ouviu a oração dela, e ela vai para casa. A palavra de Deus diz que ela é abençoada e ela gera um filho. Mas o que me chama a atenção, ela diz assim: Senhor, se tu me der um filho, eu o darei a ti. Agora pense comigo, que coisa mais interessante isso. Eu quero tanto, mas se tu me der, eu vou te devolver. Mas eu não queria para mim? Eu mesma não consigo entender. Primeiro parece tão egoísta, né? Eu quero. Depois eu quero, mas eu te devolvo. E aquilo trouxe para mim tanta pergunta. Mas se nós olharmos a Bíblia, o filho que ela gerou, ele é o último dos juízes, não é assim? Até os seus últimos dias ele foi juiz em Israel e profeta em Israel. E a nação de Israel sai de um tempo onde eles viviam debaixo da teocracia de Deus, a gente pode dizer assim, que ela era governada pelos juízes que Deus levantava, para a primeira monarquia. Samuel, o filho dessa mulher, ele unge o primeiro rei de Israel. Deus usou toda essa história para levantar um homem de Deus. Deus usou o desejo do coração dela para fazer isso. E se nós lermos depois, se nós seguirmos lendo aqui, se nós pensarmos nela só mais um pouquinho, eu penso que ela estava esgotada de todos os recursos dela. Todos. Ela não tinha mais recurso nenhum. Emocionalmente esgotada. E quando a gente fica... Eu ouvi há muitos anos atrás de um pastor, numa pregação, e eu nunca mais esqueci disso. Ele disse assim, que uma crise na vida da gente nunca fica numa única área da vida. Se nós temos um problema emocional, nós vamos ter um problema físico e espiritual. Porque as nossas emoções vão afetar o nosso corpo físico, as nossas emoções vão afetar a nossa espiritualidade, a nossa crença em Deus. Se nós temos um problema espiritual, o nosso corpo é atingido, as nossas emoções são atingidas. Porque nós somos um combo inteiro. Então, quando essa mulher chega assim, ela está esgotada, acabada, mas ela se levanta com a palavra do profeta, que Deus conceda o desejo do teu coração. E o Senhor responde ela. Mas ela fez uma promessa ao Senhor, e ela tem que voltar e trazer e devolver ao Senhor o filho que ela prometeu. A promessa foi entre ela e o Senhor. Ela não tinha envolvido marido, ninguém, ela e Deus, mas ela sabia. E no ano seguinte, quando o marido foi, ela não foi junto, ela esperou desmamar o bebê. E naquele tempo se amamentava uma criança até seus 2, 3 anos. Então chegou o dia que ela voltou e deixou ele no templo. O filho que ela tanto queria, ela deixou lá, na casa do Senhor.
E a Bíblia não registra como ela se sentiu, não registra sim, tem a oração dela, mas não fala de como ela sentiu quando deixou a criança lá. Mas eu gosto de pensar, como foi levar a criança, abraçar a criança e deixar a criança lá. A Bíblia diz que todo ano ela fazia uma túnicazinha nova e levava para ele, mas ele ficava lá. Irmãos, quando nós conhecemos ao Senhor, tudo muda. Sabe, quando essa mulher orou e a oração dela foi atendida, ela sabia que o Deus a quem ela tinha orado era fiel e vivo. Ele ouviu o pedido dela. Ele ouviu a primeira parte que disse, eu quero um filho. E ele ouviu a segunda parte, se tu me deres, eu te devolverei. Nosso compromisso com o Senhor, de servir a Ele, que nós fazemos e dizemos, Jesus, eu vou te servir, eu quero te honrar. E quando o caminho aperta, a gente começa, eu acho que vou dar uma paradinha. Não está sendo tudo que eu pensei. Sabe, irmãos, a caminhada com Jesus, ela não é um mar de rosas, mas ela é uma caminhada segura. As lutas vêm. Lembra, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nem todo dia a gente tem bom ânimo. Eu vou dizer para vocês uma coisa. De abril para cá, eu vivi dias bem pesados. De muita guerra comigo, com os meus sentimentos, de muitas acusações, de muitas mentiras, Satanás parecia que queria tirar minha força. E eu tive que dizer, Jesus, socorro. Daí veio o texto que eu compartilhei com os irmãos lá no Bom Pastor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu disse, Jesus, eu estou cansada. E eu preciso de um renovo teu. Eu tenho orado e cantado. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, firmar, resplandecer o meu primeiro amor. Estou pedindo muito ao Senhor um reavivar do primeiro amor na minha vida, porque nada vale a pena sem Jesus. É muito interessante, se você olhar para a sua vida, você tem muitos alvos, todos nós temos. Queremos tal coisa, queremos vencer. Se eu olhar a ala jovem aqui, gente, eu trabalho com muitos colegas jovens, posso ser mãe de quase todos os meus colegas. E eu acho lindo quando eu olho para eles, né? O mundo corporativo hoje, ele é agressivo. Você tem que vencer, você tem que ser bom, você tem que ocupar seu espaço. E às vezes eu olho e eu penso, uau, isso é bom vencer, é bom ser bom no que faz, mas isto sem a vida de Deus perde valor. Você chega lá no lugar que queria, sem Jesus não tem graça, não tem sabor, não tem vida. Mas em Jesus, tudo que você fizer vem cheio de vida. E se você passa na tribulação, você não passa sozinho. Eu preciso dizer para vocês que eu acho que meu cansaço, ele vem de muitos anos que a gente tem lutado, né? Com doença, com tudo. E não sei se você sabe, mas a minha mãe já tem 5 anos que ela tem Alzheimer. E tem pelo menos 2 anos e meio que ela não sabe mais quem eu sou. E que ela já não está falando mais, ela está na clínica, na cama. Então eu vou lá ver ela, e eu sento do lado da cama dela. E eu sou confrontada com essa realidade entre a morte e a vida. Porque minha mãe está viva, mas parece que não está viva.
Mas ela está ali, o espírito dela está dentro daquele corpo. E eu olho e eu digo, Deus, eu não entendo, mas eu sei que teu espírito habita na minha mãe. E eu sento do lado dela, eu converso, faço carinho e vou embora. Mas isso é pesado, gente. É muito pesado ter alguém assim. É muito pesado deixar isso para trás. Isso começa a trazer um cansaço. Eu tenho um filho que não serve a Deus. Meu filho é professor. E vocês, mães e pais, passaram dias de angústia, né? Com esses últimos tempos de ameaças nas escolas, pelos seus filhos pequenos. Eu senti meu coração apertar pelo meu filho que dá aula. E eu dizia, Jesus, guarda as crianças. Jesus, guarda o meu filho. Meu filho não pode partir sem ti, Jesus. Guarda o meu filho, converte o coração dele. Eu quero o meu filho servindo ao Senhor. Então é o peso que vem sobre a gente. Mas eu entendi algo. Eu não posso guerrear sozinha. A batalha não é só minha. A minha vida pertence ao Senhor. A Dani leu o texto do Salmo 139. Eu te louvo, Senhor, porque de um modo maravilhosamente assombroso tu me formaste. Tu viu todos os meus dias no ventre da minha mãe, quando nenhum deles tinha ainda. Eu amo essa palavra, porque eu sei que tudo que acontece comigo passa antes pelo meu Senhor. Nada vai chegar em mim sem a permissão dele. Nada vai chegar na tua vida sem a permissão do Senhor. Se a tua vida estiver escondida em Jesus, Ele está aqui, né? Amei quando eles cantaram. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Cantei muito essa música essa semana. É assim que eu luto as minhas guerras, debaixo da graça do Senhor. Irmãos, se hoje eu tivesse algo para dar para vocês, eu diria, lutem as guerras de vocês com o Senhor. Sirvam ao Senhor no dia bom e no dia mau. Confiem no Senhor no tempo bom e no tempo mau. Ele é Deus, Ele não sai do trono, está tudo debaixo do domínio dEle. Tudo está debaixo do domínio dEle. Mas nós, às vezes, queremos tomar as rédeas, né? Cantamos ali, mas às vezes, sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente, deixo de simplesmente crer. Mas eu não posso viver longe do teu amor, Jesus. E esse tem sido o grito da minha vida. Essa mulher aqui, sabe o que acontece com ela? Ela vai embora, ela deixa o filho e ela faz uma oração antes dela levar a criança. Quando ela levou a criança, ela ora e diz assim: o meu coração exulta no Senhor. No Senhor a minha força é exaltada. A minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois eu me alegro na tua libertação. Eu achei essa palavra tão interessante. Irmãos, imagina, a Bíblia diz que ela era amargurada. Sabe o que a amargura faz com a vida da gente? Sabe o que faz a amargura no coração? Seca com a vida, seca com as emoções, adoece o corpo, uma pessoa amargurada. E por que a gente tem amargura no coração? Porque a gente guarda mágoa, porque a gente guarda ressentimento, pela falta de perdão. Eu imagino que essa mulher, de tanto ouvir a outra rir dela, estava tão cheia de mágoa, que o coração encheu-se de amargura. Mas ela ora depois e ela diz assim: a minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois eu me alegro em tua libertação. Quem eram os inimigos? Não era só a mulher, era ela mesma e seus próprios sentimentos de amargura. E o Senhor havia dado libertação para ela. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, e não há rocha alguma como o nosso Deus. Sabe, as mães que aqui estão sentadas, a mulher é como uma esponja. Se você termina de lavar a louça e limpa toda a pia lá, né? Deixa tudo limpinho, a gente faz bonitinho. Eu gosto quando a gente deixa uma pia bem bonita. Mas se tu deixar a esponja em cima da pia durante um tempo, quando você vai lá mexer, ela tem água. Os respingos, a umidade, ela absorve. As mulheres são assim. A gente absorve tudo ao nosso redor. A gente cuida do marido. Podem falar de mim, mas não falo do meu marido, não é assim? Todas nós somos assim. A gente pode xingar ele, os outros não. As mulheres todas são assim. A gente é assim. Então a gente cuida do marido, a gente cuida dos filhos,
a gente cuida dos nossos pais, a gente olha os amigos, a gente quer cuidar das pessoas, a gente quer trabalhar. E a gente vai se enchendo de carga às vezes. E nessa caminhada, às vezes a gente é ferido. E nessa caminhada, às vezes a gente faz escolhas ruins. E nessa caminhada, às vezes a gente erra. E nessa caminhada, às vezes a gente acerta. E nessa caminhada, às vezes a gente é cercada de vergonha e cordas que vão nos cerceando a liberdade de servir a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente começa a reagir e não mais viver, a gente acaba atingindo outras pessoas. E é muito fácil, às vezes, a gente dizer uma palavra dura. Mas é tão difícil, às vezes, voltar lá e dizer, me perdoa. Eu não devia ter falado isso. Se eu posso te dar um conselho, faz na mesma hora. Porque se a gente deixa para depois, é muito mais difícil voltar. Volta no mesmo momento. Irmão, eu fui duro. Me perdoa. Me perdoa. Porque você vai seguindo livre. Mas sabe, irmãs, às vezes a gente faz escolhas, a gente diz coisas que a gente não deve, e a gente começa a carregar uma carga. E às vezes a gente começa a dizer assim, mas também, é tudo eu estou cansada. Serve para os homens também. Isso não é motivo para a gente errar, mas a gente erra. Sabe o que a gente deve fazer? Derramar o coração diante do Senhor. E dizer, Senhor, me perdoa. Irmãos, a gente como mãe e pai, a gente não sabe tudo. Gostei tanto desse evento Guardiões da Família. Sabe quando eu tive o Jasson? Meu maior medo era não saber responder as perguntas dele. Não quando pequeno, na adolescência. Quando começou a fazer vários questionamentos. E muitas vezes eu olhei para ele e eu disse, a mãe não sabe te responder agora. Me dá 3 dias. Pois ele voltava em 3 dias. Mãe, tu já sabe falar sobre esse assunto? Sim, meu filho, e muitas questões da Bíblia. Muitas questões da Bíblia. A mãe não sabe te responder, deixa a mãe pensar. E sabe, irmãos, quando ele era bem pequenininho, ele tem um jeitão assim, quem conhece ele é um negão grandão assim, né? Ele tem um cabelo que ele usa uns dread, ele amarra aqui assim. Então tu olha para ele, se vocês não estão acostumados, vocês acham ele estranho, mas ele é muito doce. É meu filho. Mas ele, quando era pequeno, ele é muito paciente, ele ama pessoas. E naquela calma dele, um dia, eu não lembro o que ele fez, mas eu olhei para ele e disse assim, Jasson, mas tu é um lerdo, eu fiz. Gente amada, na hora que eu disse isso, na mesma hora, eu ouvi aqui dentro, Mara, ele não é lerdo. Gente, aquilo veio com uma força sobre mim que eu parei. Ele disse, espera, espera, espera. E eu me abaixei na frente dele, porque ele era pequenininho. E eu disse, perdoa, mãe. Tu não é lerdo, eu disse para ele. Tu vai ser um homem paciente. Aí comecei a abençoar ele. Você vai ser um homem comedido, mas você não é lerdo. Por favor, perdoa a mamãe, eu perguntei. E ele tinha uns olhão grande assim, ele fez assim. Mas eu sabia que eu tinha que retirar a palavra que eu tinha dito. Sabe, queridos, o Espírito Santo de Deus nos ensina o que fazer e o que falar. O Espírito Santo de Deus nos ensina. E quando adulto, um dia, eu contei lá no Bom Pastor, mas eu tenho isso muito gravado no meu coração. Numa noite, depois que nós chegamos do culto, ele não tinha vindo no culto, mas ele perguntou assim para mim, mãe, me responde uma coisa. O que está valendo para ti a tua vida com Jesus? Eu parei, olhei para ele, por que eu fiz assim? Olha a nossa vida, ele fez. Olha o pai, a saúde do pai. Olha as necessidades que nós temos, ele disse. Olha a Tamara. Olha como tu tem uma carga de cuidar de nós. Mãe, tu está cansada, ele fez. E o que Jesus fez? E, irmãos, num primeiro momento, aquilo foi como um soco no meu estômago. Eu parei e fiz... E eu olhei para ele e eu disse, meu filho, é verdade. A vida está difícil. E a carga está pesada. Agora, tira Jesus da mãe. O que sobra? Quem é a mãe sem Jesus? Ele fez. Eu disse, eu não sou nada sem Jesus. Eu posso fazer por vocês, porque o Senhor me ampara. Irmãos, essa noite, homens e mulheres aqui presentes, os homens, o Senhor tem chamado vocês como líderes da casa de vocês. E eu sei que ser homem é difícil. Sabiam disso? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil se posicionar em liderança com
como a Bíblia diz, dominem. Quando Deus fez o homem, Ele disse, dominem. Agora, dominar a vida debaixo da graça e graciosamente fazendo a vontade do Senhor é pesado. Por isso que o Senhor deu para o homem uma ajudadora idônea. Não é porque vocês não sabem fazer, é porque vocês precisam uma companheira. E Deus nos deu a condição de ajudar vocês. Deus nos deu a condição não só de ter filhos, mas de ser companheira, de ombrear. Então, homens que estão aqui, eu sei que o coração de vocês também aperta. Eu sei que vocês também sentem angústia. E eu sei que vocês também têm questionamentos do amor de Deus, da fidelidade dEle e dos caminhos que a tua vida tem corrido. E talvez você tenha estado profundamente decepcionado com Deus. Eu quero te dizer, Deus é Pai de todos vocês. Homens presentes aqui, vocês podem ser como criança e correr para o colo de Deus e dizer, Deus me orienta, porque eu não sei mais por onde devo ir. Deus me orienta para mim ajudar minha família. Deus me orienta para mim ser um homem de valor. Irmãos, eu levei anos para aprender, mas hoje eu sei para o que o Senhor me fez. E eu tenho a alegria de ser ajudadora no meu lar. Eu sei que Deus deu a minha capacidade. Eu gosto muito do exemplo que eu acho que os homens vão entender melhor. Aos homens foi dada a luz alta. Então vocês são bem assim, ó. Nós vamos, eu até posso usar o Sete de exemplo. O Sete é muito entusiasmado. Então eu imagino ele dizendo para Solange, eu estou pensando no negócio. Eu vou fazer isso, ó, tem um plano, nós vamos fazer tal coisa. E daí a Solange escuta ele e diz assim, tá, mas tu já pensou nisso? Como é que nós vamos chegar lá? Não vem me desanimando. Eu não sei se ele te responderia assim, mas normalmente o homem enxerga lá. E nós, mulheres, Deus nos deu luz baixa. Então, nós enxergamos o trajeto daqui até lá. O que precisa ser feito? Então, irmão, a gente quer ajudar. As mulheres aqui presentes, as mamães aqui presentes, as mulheres que não são mães, Deus te deu visão de vida. Deus te deu visão de ajudadora. Te coloca neste lugar de ajudadora. Isso não quer dizer que você vai se anular. Ao contrário, você vai somar. E vai ajudar a edificar uma família. Irmãos, eu tenho visto lares que quando a mãe é retirada, o buraco é gigante. Às vezes é uma mãe quieta, silenciosa, está lá, ajuda, cuida, cozinha, parece que não faz nada. Está lá uma mulher que tem uma envergadura, que é grande, que é uma coluna daquela casa. Quando tu tira, a casa fica vazia. Um homem de Deus também é assim. Eu gostaria de animar os homens essa noite. Busquem o seu lugar no Senhor. Ocupem o lugar de vocês no Senhor. Sejam ousados no Senhor. Deus disse, dominem, ocupem, desbravem. Não se encolham. Tomem o lugar de vocês. Vocês não precisam saber tudo. Vocês podem e devem pedir ajuda. Vocês devem perguntar. Busquem sabedoria do Senhor. A palavra de Deus diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá generosamente. Então, por que é que a gente vai ficar vivendo de qualquer jeito? A gente pode estar agraciado da sabedoria do céu. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Sabe que no começo da minha caminhada, aqui em Igrejinha, o primeiro ano que eu morei aqui, a gente veio para cá com o Gelson muito doente. E eu bastante assustada, as crianças eram pequenas. E uma noite eu tive um sonho. E eu sonhei que eu tinha que atravessar uma ponte, um rio muito largo. E era noite, você sabe que a água de noite fica tudo preto, né? Tudo escuro. E tinha tipo essas pontezinhas, essas pinguelinhas que a gente chama. E todo mundo estava atravessando ali, ela era alta. E eu fui subir ali, ela tinha um apoio de mão. E eu sabia que aquilo ali não era o lugar que eu ia atravessar. E eu desci. E ao lado, paralela àquela, tinha uma tábua baixinha, que atravessava para o outro lado. E eu sabia que eu ia atravessar ali sozinha. E eu fiquei com medo. Pensei, se os meus pés vão molhar, eu vou resvalar e eu vou cair dentro da água. E quando eu estava ali, veio um senhor, alto, parecia um árabe, com roupas assim, sabe roupa árabe, aqueles
a roupa branca, e tudo com pedraria azul, a roupa dele era linda, e ele era sério. Eu vi que ele era nobre, eu sabia que ele era um nobre, e eu perguntei: o senhor vai atravessar aqui? E ele disse: eu sempre atravesso por aqui. Eu posso caminhar com o senhor? Sim. E eu comecei a caminhar atrás dele. E quando eu acordei, eu disse: Deus, o que é isto? E eu sabia, o espírito de sabedoria, para saber viver no tempo que eu teria pela frente. Deus precisou falar comigo assim, porque eu precisava crer, irmãos. Eu precisei ver, eu precisei crer. O Senhor se importou de me mostrar. E sabe, irmãos, eu às vezes penso, aquela noite daquela travessia ainda não acabou. Muitos anos atrás, uns 7 anos atrás, eu acordei com uma voz dizendo: já é quase manhã, final da noite. Eu só escutei isso. Eu continuo no meu lugar, eu continuo na minha travessia, com dor, às vezes cansada, às vezes animada, mas eu sei que o meu Senhor é aquele que... Diz assim a palavra ali na oração da Ana, no versículo 4, ela diz assim, ó: o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os fracos são revestidos de força. Ela diz ainda assim, ó: o Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. O Senhor faz isto. É o Senhor que te coloca no lugar de honra. Não é pela tua própria força, mas é pela tua entrega que o Senhor te levanta. E ela diz assim, no outro versículo: os alicerces da terra são do Senhor, e sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece, é pela sua humilhação, é pela sua dependência do Senhor, é pela sua entrega. Sabe, quando eu olho para vocês jovens sentados, eu gostaria tanto, mas eu gostaria tanto, que você soubesse como é precioso ter Jesus desde agora, e poder pautar todas as decisões de vocês na palavra do Senhor, e poder planejar o futuro de vocês na palavra do Senhor. Caminhem em fé em direção a Ele. Em direção a Ele, olhando qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa. Sabe o que acontece com a Ana? Ela devolve Samuel. Ela nunca sonhou que o filho dela seria o grande homem que foi. Mas a palavra de Deus nos diz que ela ganha mais 5 filhos depois. Deus dá a ela mais 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Está lá anotadinho, lá embaixo, adiante no texto bíblico. Ela recebe do Senhor mais 5 filhos. É claro que não substituíram Samuel, mas ela devolveu ao Senhor. O que eu quero deixar conosco essa noite, sabe, irmão? Entregar tudo ao Senhor é um ato de coragem. Porque por um momento, quando a gente entrega ao Senhor, parece que a gente está perdendo. Mas eu preciso te dizer uma coisa: ninguém cuida tão bem dos teus como o Senhor. Ninguém cuida tão bem de ti mesmo como o Senhor. Ninguém tem o poder de realizar os teus sonhos como o Senhor. Toda a tua força não te leva a lugar nenhum, mas o Senhor te faz ir além do que o sonho. Além, muito além do que o sonho. O Senhor nos faz andar além, Ele faz infinitamente mais, a palavra de Deus diz, do que tudo o que pedimos ou pensamos. Essa noite eu gostaria de convidar você a render tudo ao Senhor. Eu só tenho esse convite. Sabe o que é render tudo, irmão? É a sua vontade. As nossas vontades, elas são legítimas. São sim. A gente tem desejos legítimos. Eu quero tal coisa.
Mas antes de eu querer, eu tenho que entregar. E dizer: Senhor, eu quero o que Tu quer para mim. Deus, eu desejo tanto isso, mas dá-me o que Tu tem preparado para mim. Porque é muito melhor do que aquilo que eu desejo. Sabe, a palavra de Deus diz que aquilo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, e que jamais chegou no coração, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o temem, e guardam a sua palavra. Eu quero desafiar vocês essa noite a olhar além da circunstância. Sabe, irmã, se teu filho está longe de Jesus, eu gostaria de perguntar: quantas famílias aqui que têm filhos que estão longe do Senhor? Levanta o braço assim. Ou temos muitos filhos para orar essa noite. Eu me junto a vocês em oração pelos nossos filhos, e de não deixar o Senhor esquecer, até que Ele nos responda, até que Ele nos devolva, até que Ele nos dê os nossos filhos para servir a Ele. Talvez aqui tenha mulheres que os maridos não servem a Deus. Eu quero orar essa noite com você. A sua família vai servir ao Senhor. Mas antes você tem que entregar o seu próprio coração. Não faça pela sua força, faça pela força do Senhor. Entregue seu marido, entregue seus filhos, entregue seu trabalho, entregue suas vontades mais escondidas, sejam elas boas, sejam elas ruins. Se há desejos maus no teu coração, entrega hoje para o Senhor e diz: Jesus, de verdade eu luto com isso aqui, eu não sei como vencer, eu entrego hoje para Ti. Jesus, meu mais precioso, está aqui. Sabe, Deus, a vontade que eu tenho de Te servir, eu deixo hoje aqui no altar, mas eu quero que Tu me dê o que Tu tem para mim, para esse tempo. Eu renuncio tudo para ganhar tudo de Ti. Aleluia. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que pode parecer bem cinzento, bem sem cor, bem sem sabor, mas é verdade que quando a vida de Deus vem e permeia os nossos desejos mais profundos, o Senhor nos surpreende. Ele nos surpreende, Ele tem o poder de nos surpreender. E Ele sabe o que você é capaz. Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe o que você suporta. E Ele sabe onde Ele pode te levar. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que a gente sabe, a gente não sabe nada. A gente pensa que sabe, a gente não sabe. Mas Deus pode nos levar muito além. Muito além. Eu quero muito essa noite orar com vocês, de verdade. Quando eu vim morar em Três Coroas, que eu saí de Taquara, foi como se eu tivesse feito uma grande viagem missionária. Porque Três Coroas era muito diferente de Taquara. Eu me criei na minha igrejinha em Taquara, eu amava a minha igreja. E o dia que o Gelson me disse: nós vamos morar em Três Coroas, eu disse para ele: eu não vou para Três Coroas. Nós vamos para Três Coroas, ele disse. E ele me disse isso num dia 1º de janeiro. E eu comecei a orar. Todos os dias eu meio-dia orava, porque o Gelson não vinha almoçar, eu estava sozinha, e eu morava no centro, em Taquara, bem pertinho do escritório que eu trabalhava. Eu entrava dentro daquele apartamento, eu fazia um cafezinho preto, eu comia bolachinha com água e sal, eu tomava café preto, e eu dobrava meu joelho. E eu dizia: Jesus, eu não quero morar em Três Coroas. Jesus, eu amo minha igreja, eu amo minha família, eu amo minha vida aqui. Jesus, eu não quero morar em Três Coroas. Sabe quantos meses eu orei? 8 meses. De janeiro a agosto. E o dia que eu disse: Jesus, eu vou morar em Três Coroas, eu sabia que eu estava começando uma caminhada de quebra na minha vida. Sabe o que é de quebra? Eu sabia que o Senhor estava me pegando e que Ele ia quebrar a minha vontade. E eu lembro que tinha uma música que eu ouvia todos os dias quando eu orava. E ela dizia assim: estou saindo, sua ordem chegou, ide por todo mundo e pregai. Ela tinha um pedaço que ela dizia assim: como é que é? Esta casa não é minha e o que eu tenho não é meu. Essa vida não é minha, o que eu tenho não é meu. Casas, bens e família, e o meu futuro eu dou. E mesmo dando tudo, devendo, ainda estou. Era assim que a música dizia. E eu sabia, irmãos, que eu estava começando uma caminhada muito diferente.
E sabe, se eu soubesse, se eu tivesse tido a visão do que eu viveria, eu não teria ido. Mas o Deus que me levou me garantiu. O Deus que me levou cuidou de mim. E se eu hoje posso partilhar e compartilhar a vida de Deus com vocês, foi porque eu passei o estreito. Mas eu passei com o Senhor. Nunca me desamparou. Nunca me desamparou. Nós vivemos momentos que o Gel esteve de cama, doente, sem emprego, eu sem emprego. A gente pagou aluguel, a gente pagou a escola das crianças, a gente comeu. A gente viveu dias de milagre sobre milagre. Com criança pequena. De dizer, Gelson, eu preciso comprar roupa para Tamara, o inverno está chegando. A gente vê depois, porque não tinha dinheiro, né? Na mesma hora ele saiu, não sei onde ele foi, voltou com umas sacolinhas assim de mercado. Ó, a irmã mandou isso aqui para ti. A roupa mais linda que a Tamara já usou de criança vieram naquelas sacolas. Pensa, tudo lindo. Botinha, sapatinho, tênisinha all-star de florzinha, calçadinhas rasgadinha, blusinha, tudo para o inverno. Estava naquelas 3 sacolas e eu recém tinha falado. Eu só falei e o Senhor escutou. Sabe, nesse tempo de necessidade que a gente viveu, teve uma manhã que eu acordei e eu disse assim, eu queria tanto 20 pila hoje. 20 pila, gente. Para que você quer 20 pila? O Gelson perguntou. Para comprar um creme, eu adoro cremes, gosto muito de creme para corpo, para rosto. Quero um creme, quero um esmalte para minha unha, eu gosto de unha pintada. Quero comprar um absorvente do meu gosto, porque quando você não tem dinheiro, nem isso você pode comprar. Isso que eu quero. Daí ele disse assim para mim, então levanta, porque a gente tem que buscar o rancho da gente. Como o dinheiro era curto, a gente ia comprar rancho aqui no sacolão do SESI. Lembra que o SESI vendia os ranchos fechadinhos? E daí o nosso dinheiro dava para aquele rancho? Então não tinha sonhar com 20 pila. E quando nós estávamos saindo, um pouquinho antes de sair, parou um carro na frente da nossa casa. E chegou uma irmãzinha daqui, que sempre ia lá falar comigo. E ela disse assim, eu não sei como que eu faço isso, mas eu tenho isso aqui. E daí eu vi que ela tinha um cheque na mão. E daí eu disse para ela, entrega para o meu marido. Eu fiz, dá na mão dele. E ele pegou. E ela disse, eu estou indo embora, estou saindo de férias, eu só quis vir aqui fazer isso, abençoar vocês, e foi embora. E quando ela saiu, o Gel disse assim para mim, pega teus 20 pila, ele fez. Ele não olhou o cheque. Tinha R$160, 8 vezes 20. Eu dancei em volta da mesa, eu pulei. Eu não sei se eu comprei creme, não sei se eu comprei esmalte, não lembro disso. Mas sabe o que eu lembro? É como que se Jesus estivesse escutando atrás da porta. Ele não precisa escutar atrás da porta. Mas essa era a sensação que eu tinha. E sabe, queridos, quando eu olho para Ana orando, eu lembro do texto de Isaías. E será que antes que falem, eu os ouvirei? Estando eles ainda a falar, eu responderei. Eu quero que você guarde isso no coração. A sua oração é ouvida. E o Senhor passa a operar. Pode demorar, mas Ele está ouvindo e Ele está trabalhando. O livro de Apocalipse diz que as nossas orações, o anjo, a trombeta vai tocar e o anjo vai oferecer o incenso. E no incenso vem junto as orações dos justos na presença do Senhor. Então a sua oração é ouvida e o Senhor vai responder. Ele vai te dar força para suportar. Ele vai te renovar. Ele vai te alinhar à vontade dEle. Mas entrega para Ele a vontade hoje. Amém? Amém? Mamães, vamos entregar nossos filhos ao Senhor, aqueles que não servem a Deus. Esses são os primeiros que eu gostaria de convidar a vir aqui à frente hoje. Vamos entregar para o Senhor e vamos pedir que Deus comece a trazer os nossos filhos de volta. Temos uma igreja de jovens que precisam voltar para Jesus. Queremos os nossos filhos, Senhor. Os filhos que Deus nos deu são herança do Senhor. Você lembra o dia que apresentou seu filho para Jesus? Faça o Senhor lembrar disso agora. Você lembra o dia que entregou o seu filho ao Senhor? Faça o Senhor lembrar disso agora. Diz Deus, eu lembro o dia que eu me entreguei a Ti junto minha família. Ou eu lembro o dia que nós apresentamos o fulano a Ti. Faça o Senhor lembrar. Eu lembro do culto quando meu filho foi apresentado. Deus lembra do meu filho, Senhor. Nós clamamos a Ti pelos nossos filhos essa noite. Nós clamamos, Senhor. Nós clamamos, Senhor.
pela restauração dos nossos filhos. Nós clamamos pela libertação, Senhor, das drogas, Jesus, da prostituição, Senhor. Deus, nós clamamos, Senhor, pela libertação dos vícios, Senhor. Nós clamamos, Senhor, que toda amarra seja solta essa noite, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus. Nós chamamos a vida dos nossos filhos à existência, servindo ao Senhor com graça, com alegria, em obediência, Senhor, em prosperidade. Deus, nós queremos entregar, Senhor, cada filho aqui representado, Senhor. Espírito Santo, busca eles, aonde quer que eles estejam, sacode o coração deles, Senhor. Traz profunda saudade de Ti, Jesus. Deus, que eles possam sentir o vazio da sua existência e que possam voltar os olhos para o céu e, como filho pródigo, dizer: Senhor, eu pequei contra meu pai, pequei contra Ti. Ó Deus, veste eles de novo com vestes novas, Senhor. Perdoa o pecado e levanta para a glória do Teu nome, Pai. Para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Traz nossos filhos, Senhor. Converte o coração dos nossos filhos, Senhor. Converte o coração dos nossos filhos. Nós clamamos, Senhor, pela vida dos nossos filhos. Salva, Senhor, os nossos filhos. Liberta, Senhor. Aleluia. Que haja um mover de água, Senhor, e que eles sejam alcançados para Ti. Aleluia. 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 Eu tenho mais um convite que eu gostaria de fazer. Se há entre nós homens e mulheres que foram feridos nas suas emoções e que têm amargura no coração, essa é uma noite de cura. Essa é uma noite de cura. Eu preciso dizer que a amargura faz o corpo adoecer. O Senhor está aqui. Ele pode te ajudar a liberar perdão, a abrir mão desse direito que você julga que não foi assistido. Tem alguém aqui que eu gostaria de oração por isso? Eu gostaria de orar com você. Tem alguém com uma mágoa profunda no coração? Eu quero orar contigo. Tem alguém? Vem agora. O Senhor está aqui e Ele vai te curar. Ele vai te curar. Vamos orar. Tem mais alguém? Vem aqui pertinho. Vem aqui. Essa moça. Tem mais alguém aqui, irmãos, que tem um coração amargurado? Tem mais alguém? Nós queremos orar agora. Eu preciso dizer para vocês uma coisa. A minha mãe tinha muita amargura por mágoa com a minha avó. A minha mãe adoeceu do coração por anos. A minha mãe tomava 8 comprimidos para o coração. O dia que ela foi ministrada e ela perdoou, a minha mãe sarou. Sabe o que é não tomar mais 8 comprimidos? A amargura causa a doença no corpo. Vamos estar orando. Eu vi 2 pessoas aqui. Esse senhor, aquela outra moça. Tem mais alguém? Eu quero orar contigo. Não deixa passar. Hoje é a noite. O Senhor quer curar teu coração. Você vai ficar livre. Você vai ficar livre.